E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de anistia de condições resolutivas nos títulos expedidos pelo INCRA. Quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto desse termo, que se popularizou com a promulgação da Lei 14.757 de 2023. Por quê? Porque o que essa lei traz, na verdade, é um procedimento de extinção condicional das cláusulas com condições resolutivas nos títulos de domínio expedidos em data anterior à vigência da Lei 11.952 de 2009, que é a atual Lei de Regularização Fundiária Federal. A Lei 14.757, ela inseriu na Lei 11.952 os artigos 15A e 16A. Tá? Esses artigos permitiram, através de um procedimento simplificado, que eu já abordei aqui com vocês muitas vezes, vou até deixar o link dos outros vídeos e dos artigos publicados aqui embaixo na descrição, tá? A extinção condicionada. O que estava acontecendo? Vários cartórios pelo Brasil começaram a processar essa extinção condicionada mediante simples requerimento das partes. Realmente os requisitos eram simples, tá? Você teria que estar com o carro ativo, teria que ter quitado o título e não poderia haver qualquer tipo de vicissitude relacionada à exploração de mão de obra em condição análoga à escravidão, ok? Primeiro problema, como é que o cartório ia verificar a quitação? Se você tinha certidão de quitação, ainda vai, mas em outros casos, onde o cartório estava simplesmente requerendo os boletos e os comprovantes de pagamento, fora questões relacionadas ao CAR, que tinha que corresponder à poligonal do georreferenciamento, podia haver uma divergência de área entre aquela encontrada após o GEO e o imóvel titulado originalmente, tudo isso aí tinha que ser verificado com o INCRA, podia haver diferença de valor a ser recolhida, essas questões mais complexas que eu trato com os alunos nos cursos de regularização fundiária. Eu bati na tecla que isso aí não poderia ser feito pelos cartórios mediante simples requerimento das partes, tá? E proceder dessa forma, antes da promulgação de um decreto, era temerário. Se a Lei 11.952 regula a regularização fundiária federal, ela tem que ter a sua execuibilidade assegurada por outra norma. Essa norma é um decreto que é emanado do Poder Executivo, Decreto 10.592 de 2020. Esse decreto tinha que ser alterado para que a gente conseguisse aplicar esses artigos 15A e 16A. Quando o decreto foi alterado, tem um detalhe. No artigo 44B, inserido no decreto 10.592, pelo decreto 12.585, fez-se constar que apenas o INCRA poderia atestar o preenchimento das condições necessárias a que a parte fizesse jus ao procedimento de extinção condicionada da cláusula com condições resolutivas. Não vamos entrar nesse debate entre cláusula resolutiva ou cláusulas resolutivas, não. Isso aí varia de título para título e de acordo com o período em que ele foi expedido, tá? O debate se acirrou bastante, pessoal. E a previsão, ela era inclusive expressa. Mesmo assim, os cartórios continuaram, em vários casos, a proceder abaixo. Eu encontrei até aqui a disposição expressa do artigo 44B. Acompanhe a leitura comigo. Compete ao INCRA certificar a quitação integral e a extinção de cláusulas com condições resolutivas dos instrumentos de titulação emitidos até 25 de junho de 2009. Quer dizer, essa competência era exclusiva do INCRA, tá? Eu bati nessa tecla por muito tempo. Detalhe, mesmo depois desse decreto ter entrado em vigor, dessa disposição expressa, muitos cartórios continuaram aceitando o requerimento da parte e processando a extinção de condição resolutiva. O conteúdo desse decreto tinha que ser confirmado depois? Não, porque ele já tinha execuibilidade. O que faltava? Faltava um procedimento interno a ser seguido no INCRA. E o que é que cria procedimento interno no INCRA? Uma instrução normativa.
Essa instrução normativa foi a número 153 de 2025, a instrução normativa que revolucionou o procedimento de liberação de cláusulas resolutivas. Por quê? Porque veio para disciplinar não somente a liberação nos títulos expedidos em data anterior à vigência da Lei 11.952, que são os passíveis de aplicação do rito de extinção, mas também os expedidos em data posterior. Então, essa instrução número 153 de 2025 revogou integralmente a antiga instrução normativa número 124 de 2022, tá? Até aí, tranquilo? Tranquilo. Mesmo assim, esse debate continuou, tá? Houve, por parte de algumas instituições, a iniciativa de provocar o CNJ, o que se deu por meio do pedido de providência 0008944-2025.2000000, tá? A autoria desse pedido de providências adveio de um parlamentar, eu vou omitir o nome aqui, tá? Não vou entrar nesses detalhes, até mesmo para não configurar nenhum tipo de publicidade política. Esse parlamentar entendia que a extinção deveria se dar diretamente no cartório, independente de autorização do INCRA, porque a disposição legal criava direito líquido e certo não condicionado. Entretanto, essa não é a realidade. Por que não é a realidade? Porque o detalhe da quitação e as demais outras condições, mesmo que escassas, tem que ser verificado por um servidor técnico do corpo do órgão fundiário federal, tá? Este foi o entendimento do CNJ neste pedido de providências. Durante o pedido de providências, o CNJ oficiou as Corregedorias Gerais de Justiça de todos os tribunais que compõem as unidades federativas, para se assegurar da forma como eles estavam procedendo com relação a esta questão. A maioria das corregedorias se escorou no artigo 167, inciso 31 da Lei de Registros Públicos, tá? Que prevê que compete ao cartório de registro de imóveis proceder à averbação da certidão de liberação de condições resolutivas expedidas pelo órgão fundiário competente. Então já havia uma disposição precedente também na própria Lei de Registros Públicos, tá? A qual não tinha o condão de ser revogada pela alteração trazida pela Lei 14.757. Tá, Antônio, mas até aí tá muito complexo. E qual foi o entendimento do CNJ a esse respeito? O ministro Mauro Campbell Marques entendeu que apenas o INCRA, na condição de órgão fundiário federal, teria competência para analisar o requerimento de extinção de condições resolutivas e expedir a respectiva certidão. E não para por aí, pessoal. Baseado no que foi decidido nesse pedido de providências, o CNJ já expediu o provimento 214 de 2026, que alterou o célebre Código Geral de Normas do Foro Extrajudicial, que é o provimento 149 de 2023. E nesse provimento foi deixado claro pelo CNJ, na inclusão do artigo 439-A ao Código Geral de Normas do Foro Extrajudicial, que para a extinção de cláusulas resolutivas constantes dos títulos levados a registro, será feita nos termos do artigo 16A da Lei 11.952 de 2009 e artigo 44B do Decreto 10.592 de 2020, mediante apresentação dos seguintes documentos. Inciso 4º, certidão de liberação das condições resolutivas expedidas pelo INCRA. É obrigatória a apresentação dessa certidão. E aí, qual dúvida que surge? Mas, e as pessoas que realizaram, através de simples requerimento no cartório, a averbação de extinção? Aí depende, viu? Se houve a transmissão desse imóvel a algum terceiro,
sem que se processasse a extinção, e esse terceiro adquiriu de boa-fé, ele vai poder novamente recorrer ao INCRA para requerer em nome próprio outorga da certidão de liberação, tá? Este é o meu entendimento. Entretanto, como esta extinção se deu por um procedimento no mínimo ilícito, o INCRA pode entender pelo cancelamento dos títulos, o que eu considero que não é devido, tá? Não é devido porque isso aí só vai contribuir ainda mais para o caos fundiário nacional, que sai em tempos em que todos os títulos que são cancelados têm as suas áreas remetidas para consulta com relação à manifestação de interesse para destinação à reforma agrária. Isso aí é uma questão bem complexa. Por quê? Porque se houver possibilidade de requerer, a área vai ser requerida, tá? E esse tipo de situação vai prejudicar o terceiro adquirente de boa-fé. Lá do outro, uma situação bem mais complexa, que vai levar ao certeiro cancelamento do título, é o pessoal que extrapolou o limite da razoabilidade e entendeu que essa alteração, trazida pela Lei 14.757 de 2023, pelo Decreto 2.585 e pela Instrução Normativa 153, se aplicariam à esfera da reforma agrária. Eu quero lembrar vocês que há alguns anos atrás, a regularização fundiária e a reforma agrária na esfera federal eram tratadas inclusive por órgãos distintos. O MDA cuidava da regularização fundiária através do Programa Terra Legal e de outros, e o INCRA da reforma agrária. Portanto, a disciplina da Lei 11.952, ela é restrita à regularização fundiária. E a aplicação das disposições legais previstas nela aos casos de reforma agrária se dá somente de forma suplementar e nunca se dá na esfera administrativa. Isso é tolerado pela jurisprudência na esfera judicial, ok? No que diz respeito à extinção de condições resolutivas, esse direito assiste somente aos beneficiários de títulos outorgados sobre terras devolutas federais. Se você usou esse subterfúgio, foi no cartório, conseguiu, sem uma certidão de liberação do INCRA, o que já é errado, fazer uma extinção de condição resolutiva e pior, fez sobre um título da reforma agrária, pode ter certeza que a hora que o INCRA identificar, esse título vai ser cancelado. E daí para frente? Depende. O lote pode ser retomado e destinado a outra pessoa na fila da reforma agrária ou pode ser oportunizado ao atual ocupante o procedimento de regularização de ocupante irregular. Estão vendo o quanto é importante uma análise técnica criteriosa das mudanças legislativas e normativas antes de sair fazendo as coisas à torta e à direita? E olha lá que eu sou um fiel defensor do produtor rural e das pessoas que dependem da regularização fundiária, só que nesse caso já estava claro que a extinção de cláusulas jamais poderia se processar dessa forma. Então fique esperto, anota todos esses detalhes que eu falei para você. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo e depois eu faço questão de passar aqui para te responder. Fechou? Um abraço!